Alô? Bom dia. Está funcionando aí? É que eu falo alto normalmente. Se eu falar como eu falo normalmente, vocês vão sair tudo correndo. Todo mundo acordadinho? Preparadinho para ficar mais doidinho? Então vamos lá. Meu nome é Patrícia, minha formação inicial é fisioterapia, eu sou acupunturista também e radiestesista, tá? Bom, o título da minha palestra é Radiestesia nas Empresas. Agora, o que é essa radiestesia nas empresas, certo? Nada mais é do que neutralização de ondas nocivas, ondas negativas nas empresas, certo? Eu uso uma técnica de tratamento com os meus pacientes, que eu trato saúde física, mental, espiritual, então eu faço diagnóstico e faço tratamento pela radiestesia. Só, com gráficos, pela técnica que eu utilizo. E ondas negativas, ela faz parte de uma das causas de desequilíbrio desse meu paciente. Por que eu escolhi empresas para trazer aqui para hoje? Bom, em primeiro lugar, eu pegava meu paciente, deixa eu contar um pouquinho da história, tá? Eu pegava meu paciente, alô? Ele chegava para mim, e ali, com uma das causas, aparecia ondas negativas. Aí vinha ou na casa ou no trabalho, que é onde a gente fica também uma grande parte do nosso tempo, no trabalho. Ok. Aí eu conversava com esse paciente e falava assim, bom, você tem acesso ao dono da empresa? Porque eu teria que neutralizar a empresa, correto? Se a causa fosse essa. Bom, eu tinha muitos pacientes que não conheciam nem o dono da empresa, então não tinha acesso. Aí eu ficava no impasse, o que eu faço? Vou lá e converso com o empresário, com o dono, explico o que acontece? Porque neutralizando um foco grande desse, quantas pessoas que ali trabalham já estariam sendo beneficiadas, certo? Ok, dificuldades. Primeiro, o funcionário não conseguia acessar o dono. Segundo, eu ia lá, tentava conversar, logo de cara você é meio maluca, que a pessoa não te conhece, você não sabe a procedência do dono, né, da empresa, no que ele acredita, o que ele conhece. E terceiro, não se chegava a nada, eu ficava com pena do meu paciente, neutralizava uma empresa inteira de graça. Aí eu vi que não ia funcionar assim, né? Não ia dar muito certo. Então eu focalizei, para mim, o ano de 2007, em trabalhar empresas. Mentalizei, quero entrar nos empresários. Porque nada melhor do que você ir no alvo, né? Você conhecendo o empresário, você está com tudo na mão para neutralizar. E graças a Deus, vamos lá, eu consegui muitas empresas esse ano. E trouxe aqui o resultado do meu trabalho com algumas. Não estão todas, nem daria, tá? Porque também de trazer empresa para o congresso, já que eu faço casa dos pacientes também. Porque com as empresas eu tenho dados, números, e parece que para as pessoas a gente tem que mostrar número para comprovar que funciona. Apesar de sermos radiestesistas aqui, termos a mente aberta, trabalharmos com a mente, sermos sensíveis à captação de várias frequências vibratórias, mas, mesmo assim, seres humanos em evolução ainda, dia a dia. Portanto, eu trouxe resultado das empresas para isso, comprovar por números. Porque resultados nas casas dos pacientes é óbvio que eu tenho. Só que o que eu tenho para mostrar? Além do testemunho, olha, melhorou a qualidade de vida do meu filho, porque você mexe com todos da casa. Ele não estudava, voltou a estudar. A relação entre as pessoas da família melhora. Então, o que eu tenho de dados numa casa? Doenças, exames. Então, dados para mostrar são esses. E o resto todo muito importante, porque para mim o que vale são os resultados para comprovação de um trabalho. Tá? Mas seriam muitos dados para eu passar numa palestra muito rápida, para vocês analisarem o que acontece com o trabalho que eu desenvolvo. Por isso, então, números para hoje, só para mostrar a evolução, porque é mais fácil chegar no departamento da empresa e falar assim, bom, lucro do mês tal, 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 tal.
Uso de convênio no mês tal, 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 tal. Então, é mais fácil de vocês enxergarem. É só por isso. Tudo bem? Bom, qualquer dúvida que vocês tiverem, pode ir perguntando no meio, não precisa terminar, esperar terminar, não, tá? Então, a finalidade é essa daí. Bom, então eu alcancei os empresários, que era o que eu queria, e melhorar a qualidade de vida de muitas pessoas ao mesmo tempo, porque eu pegava o foco, a empresa. Bom, eu vou partir de uma linha aqui que todo mundo conhece mais ou menos, geobiologia, com as suas causas, porque senão eu vou ficar dando uma palestra a respeito de geobiologia, que não é o caso. Tá? Então, as ondas nocivas, vêm de onde? Né? Então, a gente tem procedentes de anomalias de subsolo, falhas, fraturas tectônicas, correntes telúricas, campos eletromagnéticos, correntes de alta tensão, antenas de celular, emissão de radioatividade pelo próprio mineral, ou decomposição de corpos orgânicos. Bom, a gente tem várias origens. Então, eu vou passar aqui como se todo mundo soubesse. Tá? Bom, vou falar rapidinho da técnica, porque a finalidade também não é passar técnica para vocês, porque em 1 hora jamais isso aconteceria, tá? De passar uma técnica de neutralização. Então, eu vou explicar mais ou menos o que, só para vocês saberem como que ela acontece. O que a gente precisa ter? Bom, eu tenho o endereço do local, né, que é o meu testemunho. Não preciso ir lá, vocês sabem disso. Então, eu tenho no meu testemunho, que é o endereço, eu faço mapas. Mapas da região. Se houver necessidade, mapas da planta do local. O pêndulo vai escolher. Tem locais que a gente só neutraliza a região. Você não precisa entrar na planta do local. Tá? Só com a região você neutralizou. Mas muitas delas precisam da planta da casa, do local. Tá? Então, os mapas são de prioridade máxima, porque é através disso que a gente vai trabalhar. A planta do local não precisa ser desse jeito, tão bonitinho, tão certinho, viu, gente? Desenhado à mão, não precisa ter as dimensões corretas, tá? Só as divisões. Eu vou um pouquinho mais. Depois que você treina e faz e pratica, nem mais as divisões. Eu não preciso falar mais, né? Treinou, acontece. Tá? Material de trabalho. Simples, simples, simples. Turmalina negra e ametista. E mini gráficos. A técnica que eu uso tem vários gráficos diferentes que também nós fomos criando. Tá? E na hora de a gente fazer a neutralização desses locais, a gente usa os gráficos diminuídos. Por quê? A intenção das pedras é neutralização da onda nociva. E a função do gráfico é injetar o tipo de energia que está faltando. Então, ele vai escolher. Você, com o seu pêndulo, vai captar todos os tipos de energia e ele vai te falando o que você precisa fazer. Se precisa colocar uma turmalina negra, uma ametista, qual gráfico. Tá? Quando ele pede a turmalina negra, nós estamos mexendo com energias que causam desequilíbrio físico. E a ametista com desequilíbrio mental, psíquico. Tudo bem? Isso é importante só para vocês saberem a divisão de quando neutralizamos. E os minigráficos, então, que a gente vai injetar energia no local. O que está faltando aí, ele pede, a gente coloca. Bom, localização dos pontos através do pêndulo. Então, como funciona? Você está com o seu mapa da região, você fez a captação inicial do endereço, já se transportou para lá e vai começar a fazer a captação. Ele vai te mostrando pontos. Ele te dá um ponto, você vai lá e pergunta, bom, é turmalina negra, ametista, é gráfico? Então, aí chega uma hora que você começa a brigar com ele, porque ele fala, não, aqui eu não quero esta pedra que você pegou. Aí ele quer uma menor, ou ele quer uma maior, ou ele quer viradinha para a direita, ou ele quer viradinha para a esquerda, posicionar na vertical, posicionar na horizontal. Ele escolhe tudo. Ele, né, gente? Escolhe tudo. Tá bom? Posição de pedra e tudo mais. O que a gente vai fazer? Colar essas pedras com aquela cola branca, de preferência, que faz um bololô e depois ela fica transparente e some, para a gente ter menos interferência possível de outro tipo de material. Tá? Coladas as pedras, já no caso do minigráfico, não, aí a gente vai com a propaganda, tá? Da Prit, sabe? De bastão.
que é para não ficar aquele que fica com cor branca no papel. Feita a região, a gente vai perguntar se precisa fazer planta ou não. Se ele quer que você faça a planta do local, ou só com a região já neutralizou. Pois não. Sim, sim. Eu vou mostrar aqui. Assim, olha, isso aqui é um exemplinho. Tá? Por exemplo, aqui precisou da ametista e aqui 2 turmalinas negras. Certo? É muito simples, não é? Posso? Vou voltar. Muito simples, gente. E muito assustador também por ser tão simples, né? É impressionante. E aí a gente olha para o pessoal e fala assim, tão simples. Funciona? Pois é, gente. Vocês vão ver os resultados aqui de uma parte do que eu faço. Depois, para vocês dizerem se funciona mesmo ou não, é só aprendendo, testando, pesquisando e vendo resultados. Aí eu deixo vocês falarem que funciona ou não. Antes disso, pré-conceito. Eu digo isso porque, como é uma técnica muito simples e teoricamente nova, isso já está acontecendo. Como que isso pode resolver problemas tão graves? Já que o que nós sabemos até hoje não deu, a região está ruim, muda. Sim ou não? Muda. Não, não muda. Não tem que mudar. Você neutraliza. Com o tempo. E se move, é tudo muito dinâmico. É como um paciente que está sendo tratado. Ele trata essa semana, ele tem alguns desequilíbrios, semana que vem outros. É lógico que com a casa a gente tem um tempo maior, mas cada um é um. Cada bairro é um bairro diferente. Se eu for citar aqui bairros que são carregadésimos, quem morar lá aqui já vai sair correndo, entendeu? Porque tem vários bairros de São Paulo que são muito ruins. Tá? Então, o que acontece? Existe uma manutenção, que eu vou falar à frente. Tá? No caso de empresa, tudo isso entra no contrato, para você também receber, porque você vai estar reavaliando isso daí, periodicamente. Certo? Além do que, dentro de uma empresa, se ela tem várias filiais, por exemplo, uma empresa de 5.000 funcionários, tem mudanças de construção, de outras coisas. Então, o tempo todo a gente tem mudança de energia, gente. Nada é estático, nada. Absolutamente. Isso não acontece com nada. Pois não. Não entendo. Não entendi. Nossa! Já um computador já muda energia, se for o caso, dependendo do lugar que ele for colocado. A coisa é assustadora? E não é. Entendeu? Porque tudo muda. Uma pessoa do seu lado, com uma mente forte, e que não goste muito de você, muda a sua energia? No ato. Sim? Vampiros? Sim. Com empresa, com casa, a mesma coisa, gente. Tudo muda o tempo todo. Tá? Pois não. Não, vou explicar também. É muito simples, viu, gente? Seguinte, deixa eu voltar aqui. Você pediu para voltar, né? Já vou chegar. Se eu passar isso aí, me avisa, que é o jeito de guardar o gráfico, que também é muito simples, tá? Aí eu coloco aqui, pesquisa posterior para arquivar dados e desenvolvimento da própria técnica. Primeiro que em radiestesia, eu acho que a gente tem que anotar tudo. Eu falo isso por experiência própria, porque a gente vai montando perfis, tanto de pessoas quanto de casas, e a gente vai sabendo lidar com isso daí de formas diferentes. Então, eu acho muito importante que a gente tenha dados guardados, né? Não é simplesmente chegar lá, fazer e largar. Além do que, radiestesia pesquisa o tempo todo. Então, é bom a gente ter coisa guardadinha para ir buscar e ver o que você fez. Né? De cada ponto achado para a descoberta da origem do desequilíbrio. O que significa isso daqui? Porque, assim, a técnica é tão simples que você simplesmente vai localizar os pontos, colocar as pedras, os gráficos, né, os mini-gráficos, e está pronto. Aí, alguém pode me perguntar, mas você não vai atrás para saber se foi água? Se foi antena? O que foi? Para a realização da técnica, não é necessário. Basta que você capte as energias, esteja preparado para captar as diferentes frequências vibratórias.
Agora, por que a gente vai pesquisar? Sim, porque a gente monta o perfil. Você não conhece nem o local, é muito interessante. Você acha lá, é um veio d'água, perfeito. Depois a gente vai atrás para ver. Não é assim, ha, 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 no oba-oba, faz e deixa. Não, a gente vai atrás para saber, sim. Por isso a gente anota. Agora, é preciso saber para a técnica? Não. Porque você já fez, já neutralizou. Espere os resultados. Tudo bem? Guardar os gráficos, os mapas. Aí vem uma parte da dificuldade, por exemplo, dos pacientes. Tá? Guardar os gráficos. A única coisa que não pode acontecer com esses gráficos, com esses mapas, é que eles fiquem fechados. Tá? Gavetas, armários com porta, para você não prender a energia deles ali. Só. De preferência, locais claros. Se o local é escuro, você colocar uma cartolina branca, tudo para facilitar a passagem de energia. Tudo bem? E não colocar perto de aparelhos eletrônicos, evitar, colocar num lugar neutro, de preferência, se você escolhe o lugar para o seu paciente. E ele vai saber se ele quer ou não, se pode ou não, e aí nem sempre tudo é o ideal, aliás, a maioria das vezes não é o ideal. Então, ele guarda, pelo menos, do jeito que você fala, sem trancar em lugar nenhum, em cima de um lugar claro, lá para cima, não deixar com que as pessoas que limpam a casa fiquem mexendo, porque descola pedra. Eu tenho casos de pacientes que têm cachorro, já tive cachorro que foi lá, fez xixi no mapa, tive que pegar, refazer, e nessa vai, né, porque é seu trabalho. Então, você refaz, mas foi, não tive culpa, aí você refaz sem cobrar, tem tudo isso, é mais um tempo que você senta para concentrar no trabalho. Então, tem tudo isso daí. Parece bobeira, mas são aspectos do dia a dia que fazem diferença no seu trabalho. Sim, os gráficos... Você já pensou se eu ficasse com todos os mapas dos pacientes que eu faço? Eu ia ter que ter uma casa só para isso, né? Deus do céu, não tem jeito. Então, é assim, responsabilidade do paciente. Ele sabe tudo que tem que ser feito. Eu dou escrito. Fez errado, problema seu. A minha parte eu fiz. Porque se eu for guardar todos os mapas, eu estou frita, gente. Imagine vocês, com 4 pacientes, com cada paciente com 3 mapas aí, um de região, 2 de planta. A planta, cada pavimento tem que estar numa folha. Você pega um sobrado, não tem cabimento, entendeu? Então, assim, para esse tipo de trabalho, o paciente leva embora. É responsabilidade dele, tua parte foi feita, ponto. Tudo bem? Já é diferente, por exemplo, isso eu vou dar um adendozinho, da técnica que eu uso, por exemplo, que a gente tira também, magia, entre outras coisas, que são gráficos que têm um tempo menor, 10 dias, 15 dias, sei lá, depende da forma da energia que foi impregnada no paciente, na pessoa. Então, esses ficam sob minha responsabilidade. E aí eu já tenho que ter um lugar bem legal para guardar tudo isso. Tá? Porque são várias pessoas que eu atendo. Tá? Mas gráficos que a gente tem de energias impregnadas, essas coisas ficam com a gente. Agora, de casa, responsabilidade do próprio paciente. Tá bom? Para a gente não ter esse tipo de problema. Bom, aqui vem uma parte muito chata, mas eu vou falar muito rápido, que são números, mas para vocês terem uma ideia do que aconteceu com algumas dessas empresas que eu trabalhei, ok? Até aqui, alguma dúvida? Porque sobre a técnica, eu falei tudo, porque eu não vou dar a aula da técnica, mas vocês entenderam como funciona? Pelo menos? Pois não. Não preciso. Mas tem paciente que quer te ver lá. Então, você vai. Tá? Então, você vai por isso, só. Você não precisa. Tá? Pois não. Muito bem. Tempo é muito individual. Depende do bairro, depende do tipo de construção. Vai depender do que a gente vai achar nessa casa, nesse local. Tá? Então, você tem que estar periodicamente pesquisando. Quando é empresa... Eu já digo isso porque tem a parte comercial, que é muito difícil de você estipular, principalmente para radiestesia. Não é verdade? Que você chega lá e fala, então tá. Bom, ele apostou em você, está vendo resultados. Aliás, vocês vão ver quanto contrato de risco eu fiz. Tá? Você me paga se der resultado. Porque senão você não entra no local. Tá? Então, isso aconteceu bastante e deu certo.
Então, olha, você tem que estar sempre fazendo uma manutenção. Como é o caso de empresa, você faz um contrato inicial da neutralização. Só uma coisa, eu uso a palavra neutralização, que a maioria das pessoas não gosta. Tá? A maioria das pessoas usa compensação. Eu digo neutralização porque, quando eu trabalho, eu neutralizo. Não importa por quanto tempo. Se 1 mês, 2, 3, 10 meses, 1 ano, ela está neutralizada. Todos os focos estão neutralizados. É só por isso. Isso não quer dizer que o neutralizado significa eterno. Entenderam a diferença? Tá? E a maioria das pessoas não gosta desse termo neutralização. Acontece que já o termo neutralização mentalmente te ajuda a acabar com aquilo também. A gente sabe que os trabalhos, o mesmo trabalho para as diversas cabecinhas, ele vai acontecer diferente. Por que será, né, gente? A caixinha do tesouro, que eu chamo de cada um, o inconsciente, é um segredo. Eu passo a técnica para você amanhã. Então, ele pega, testa, pesquisa e cria alguma coisa em cima. Perfeito, gente. A técnica ganhou mais um sobrenome, desenvolveu mais alguma coisa e vai proporcionar coisas melhores ainda para as pessoas. Tá? Então, não fechem a mente de vocês. É isso que eu quero falar. Pesquisem, trabalhem e só depois vocês venham falar. Certo? Só um minuto, só para terminar a parte de estar reavaliando. Então, no contrato, vocês vão fazer a neutralização inicial. Isso aí vai de vocês, quem quiser depois aplicar. Mais uma manutenção, por exemplo, de 3 em 3 meses. Tudo bem? Porque é garantia de que o trabalho está indo. E você está em cima. Certo? Pois não, pode falar. A saturação é a própria necessidade de você ter que refazer. Independente da causa. Ah, porque houve uma construção aqui, porque derrubaram não sei o quê, porque passou esgoto não sei aonde, mudanças daqui, mudanças dali. Tem que mudar. Você tem que correr atrás. Tá? E cada caso realmente é um caso. Antigamente, a gente conseguia manter essa neutralização por muito mais tempo. Por que será? A gente tinha menos tecnologia, a gente tinha menos implantação de um monte de outras coisas que, na verdade, causam desequilíbrio. É tanta antena de celular, é tanto não sei o quê que vão colocando, é alta tensão aqui, é esgoto que passa porque vão criar não sei o quê, porque é prédio não sei aonde. Gente, a coisa está cada vez mais dinâmica. Tá? Para tudo, para a energia pessoal e para a energia das casas. Eu considero as casas, os ambientes, um ser vivo, por isso a gente precisa estar de olho neles também. Tudo bem? Alguma dúvida antes de eu ir para os resultados? Então, vamos embora. Bom, os exemplos aqui. Eu tenho essa empresa de alimentação, ela está há 70 anos no mercado. Ela é constituída de uma matriz, 13 filiais distribuídas pelo Brasil. Aqui eu já coloquei assim, ó, faltam 9 filiais, eu ainda não consegui fazer tudo. Tudo bem? 26 unidades remotas. O que são essas unidades remotas? Gente, são escritórios. Só que, assim, vocês concordam comigo que fazer um galpão e fazer uma salinha dentro de um prédio de apartamentos é a mesma coisa? Por quê? Eu tenho que ir para a região, eu tenho que ver o que tem, e dentro daquele prédio, se precisar da planta, eu preciso fazer todo. Aí você fala assim, mas então eu vou precisar de uma planta de um prédio inteiro? Não, não, não. Você precisa da planta do local que você vai mexer. Mas e o resto? Está sendo neutralizado. Tá bom? Pela diferença também da distribuição que você faz, que você tem de energia quando é um prédio. Então, você tem que ver como essa energia corta. Também a diferença na captação e na avaliação do teu território. Pode falar, querido. Na verdade, assim, o prédio inteiro. O prédio inteiro. Porque quando você faz o diagnóstico do local, você consegue traçar linhas que te mostram por onde cruzam as energias. Independente. Ele só vai te falar assim, eu quero turmalina negra,
desequilíbrio físico. Ametista, desequilíbrio psíquico. Só. Ela entra... Ah, como não? Como não é nenhum dos dois? Ela vai causar algum desequilíbrio, não é? Então, aí ele escolhe qual pedra ele quer. O que está causando? Porque uma mesma fonte, uma origem de uma corrente telúrica pode causar numa pessoa uma coisa, na outra outra. Cada um vai receber a sua forma. Somos únicos, individuais. Tá? Só por isso. Pois não. Como assim? Sim. Não, não necessariamente. Porque você não precisa nem saber se foi por causa da rede que você fez a neutralização ou não. Exatamente. Tá? Pois não. Desculpa. Pessoal, estacionar um carro Corona aqui na frente, deixando na beira do estacionamento. Alguém tem esse carro? Não? Obrigado. Senhora Corona? Eu me perdi, eu estava respondendo alguma coisa, já foi? Ah, lembrei. Tá. Olha, nós temos várias causas, várias origens. Tá? A técnica vai funcionar da mesma forma para as diferentes origens. Isso eu posso te dizer. Ele só vai pedir as pedras e você neutraliza e vai atrás para saber o que está acontecendo. Também, mesma coisa. Não, para achar os pontos? Sim. Na verdade é assim. Você vai ver a vibração do local pela régua de Bovie. Eu vejo por outra régua que nós montamos para a nossa técnica. Tá certo? Que eu acho que vai um pouquinho além dessa medida que a gente tem, que eu acho melhor. Então, aí a gente mede a vibração inicial e nós temos a possibilidade de ir medindo a vibração durante o trabalho, até terminar. E você não sai dali enquanto ela não der perfeita. Certo? Porque senão, perfeita. É a energia, para mim, na régua que eu uso, 18.000, 19.000 é a perfeição, por pesquisa. Tá? Que é bem diferente da régua de Bovie. Exatamente. Enquanto não der perfeito, eu não saio do trabalho. Exatamente. Todas as pedras, tudo direitinho, gráfico. E aí, às vezes, você não acha a resposta, e aí você volta, ele quer um gráfico, e você colocou o gráfico assim, era para ter virado assado. Está entendendo? É uma luta linda, gente. No final, a gente tem um gráfico maravilhoso. Só um minutinho, meu fofo. Deixa eu falar aqui. Pode falar que ele levantou a mão antes. O quê? Ah, então, a minha régua é a minha régua, não tem um nome. Isso é a régua da nossa técnica. Tá? Eu desenvolvi a técnica do Carlos Zimmermann, vocês conhecem? Que é um radiestesista nosso aqui. E a base da minha técnica é dele. Só que com as minhas alterações, minhas transformações, de acordo com a minha necessidade de trabalho e minhas pesquisas. Então, é uma técnica bem modificada. Tá? Pois não. Bom, o que é considerado uma boa medida para Bovie? 6.500? Eu gosto de ter mais. 6.500, para mim, eu acho pouco. Tá? De verdade, não tem uma correlação, gente. Tá? Você estar num nível sadio dali para a perfeição. Por isso, a gente desenvolveu uma outra régua de medida. Porque a gente pega mais sutilmente as outras energias. A gente vai longe, no psíquico, no físico, tá? Mas por pesquisa mesmo, tá bom? Pois não. Ah, não, é assim, nós temos no contrato uma coisa direta. Eu tenho que ter acesso aos dados, porque vou fazer e não saber o que está dando, aí não dá certo. Tem que ter acesso aos dados. Você tem que estar livre nisso daí para poder saber o que está fazendo. Tá? Oi? Não, é por e-mail mesmo. Me passa, eu quero saber quanto deu esse mês. Quanto aconteceu esse mês, o que aconteceu, não sei o que, fora
o contato com os donos da empresa, que normalmente se transformam em meus pacientes. E vou dizer, quando os donos das empresas se transformam em pacientes, mesmo de serem tratados ali, os resultados são muito melhores do que locais que a gente faz só a empresa e os donos não são mexidos pela radiestesia. Tá? Só um minuto, perguntinha aqui. Sim. Sim. Não. Aumentar também. É que eu abri de 0 a 36 mil angstroms para poder pegar energias mais sutis, ao invés de ir de 0 a 10 mil. Então, por exemplo, de 0 a 18, na nossa técnica, mexe com o físico. 18, 19 é perfeição. Difícil, hein? Deixar o povo a 18, 19. E se deixa ele bem na esquina por causa do trânsito, já acabou, né? Mas isso é a meta. Nas casas, você não pode terminar se não estiver perfeito, tá? Porque é você que está fazendo a casa. Não é você que está mandando o paciente embora e ele tem o livre-arbítrio, que a gente não mexe jamais com nenhuma técnica, porque é uma lei universal. Você faz a tua parte, o paciente tem que fazer a dele, e ponto. Tudo bem? Então, nós só mudamos a régua para a gente ter mais espectros, mais pesquisa. Mas os 6.500 dele, que é do saúde, a gente poderia considerar, sim, entre 18 e 19. Sim, mas um espectro bem maior. Tá? Alguém mais? Pois não. Então, vou entrar neles agora. Resultados colhidos em empresa. A gente tem vários. Não só os lucros mensais, ou os prejuízos, depende, né? Mas o uso de convênio pelos colaboradores, né, os funcionários, o número de faltas. Tá? Então, a gente vai analisar tudo, porque são pessoas. Então, como que elas estão lá dentro? Se elas estão mais felizes, se está tendo menos briga entre funcionário, se as decisões estão sendo mais acertadas ou não. Porque você está mexendo com várias pessoas. Tá? E uma coisa, apesar de você neutralizar um local, vamos deixar bem claro, existe livre-arbítrio de não sei quantos mil funcionários. Portanto, você harmoniza, mas todos seres humanos que vão fazer o que bem entender. Tá? Eu falo isso porque, às vezes, as pessoas vêm para o curso, para o meu curso, aprendem a técnica, que é só um espectro da técnica, isso daqui. Tem outras coisas a serem feitas. E saem e começam a ver que o resultado não foi tão bom no primeiro mês, tão bom no segundo mês, mas está mexendo com um lugar que tem 500 pessoas. Por mais que você harmonize, você vai ter erros e acertos humanos, independente da energia, correto? Tá? Você pode estar harmonizado, mas cabe a você pegar a chance da harmonização, saber o que fazer e fazer ou não. Certo? Quando lidamos com o ser pensante, a coisa fica feia. Tá? Por isso que com os animais é a coisa mais linda do mundo. Você faz e acabou. Eles sentem e te mostram. E vão fazer tudo direitinho, porque eles vão pelo sentir, coisa que atualmente a maioria das pessoas está perdendo. Então, eu até trouxe números por isso, para ficar melhor de enxergar a evolução. Tá bom? Voltando. Então, número de funcionários dessa empresa, 5.000 funcionários. Aqui são os gráficos. Ok. Muito chatinho, então vamos rápido para o que interessa. Olha, eu coloquei, eu fiz a matriz em dezembro e janeiro. Eu pus 3 medidas antes para vocês saberem quanto que estava, tá, de prejuízo essa empresa. Menos 1%, menos 2%, menos 4%. Em dezembro e janeiro, eu fiz só a matriz. Vocês não esqueceram, né, que a gente tem uma matriz, 13 grandes filiais, 26 unidades remotas. Então, é coisa a beça para mexer. Muito bem. Só com a matriz de menos 4%, a gente foi para menos 0,59%. Eu acho isso uma excelente evolução, mexendo em um local só deles. Certo?
Bom, agora aqui, em janeiro e fevereiro, eu fiz 4 grandes filiais, as maiores. Porque, na verdade, são 13 filiais. Tá? Ainda estão faltando 9 que eu não consegui terminar. A gente está indo num processo um pouco mais lento. Muito bem. Olha a virada, gente. De menos 0,59, a gente foi para mais 3,63, mais 3,70, 3,75, 3,70. Agora começam os desarranjos, né? Que tem que ter para a gente saber no que a gente errou, o que está faltando, o que a gente tem que mudar, porque, afinal, não somos donos da verdade. Não é verdade? Então, a gente tem que estar sempre mudando, se adaptando de acordo com o que precisa ser feito. Isso a gente só vê na hora. Tá? Então, vamos lá. Em junho, o que aconteceu? Eles estavam construindo uma grande filial no interior. E, por mais que você fale para a pessoa, olha, vocês estão construindo, eu já neutralizei região e planta, mas sem nada dentro. Ok? Quando começar a entrar maquinário, forno, essas coisas, vocês precisam me avisar e me dar um parecer disso daí. Se quiser me dar com o desenho de como será a distribuição das máquinas, melhor, mas pelo menos me avise quando os maquinários vão entrar, porque muda tudo, concordam? Muda tudo. Muito bem. Grande filial, entrada do maquinário e não me avisaram. Não é legal? Ótimo. Eu fiquei bem feliz mesmo. São burros, né? Vamos falar a verdade? Porque já que estão pagando, estão recebendo um trabalho, sabem que tem que avisar quando tem qualquer mudança. Eu não deixaria passar, vocês deixariam? Jamais, né? Então, não me avisaram. Ok, ficamos sem fazer. Aí aconteceu mais uma coisinha. Aqui, em junho, julho também, teve a reforma da matriz. Derrubaram um monte de coisa, construíram novas coisas e não me deram a planta nova. Muito bem, eu enchi julho inteiro para me entregarem a planta. Entregaram? Para mim, não. Então, nós ficamos sem fazer uma coisa que havia necessidade. Tudo bem? E, para juntar essa história do maquinário entrando, que eu nem sabia, tivemos 2 fatores importantíssimos aqui. O que aconteceu com esse maquinário? O pessoal da Holanda, que monta esses fornos, é excelência 1000. Sem erro. Vocês sabem o que é isso? Sem erro. O que aconteceu com esse maquinário, gente? Quebrou. Sabia que quebrou? Soltaram parafusos nas massas das coisas. Um absurdo, um absurdo. Bom, o maquinário quebrou, a grande filial ia entrar bem nesse mês, concorrendo já como dinheiro que estava rodando já no lucro e prejuízo. O que nós tivemos, obviamente? Prejuízo, né? Com tanta burrada misturada. Menos 3%. Nós descemos com tudo, ó. Tá legal? Aí, o que aconteceu? Eu fiz, né, refiz aqui em agosto a matriz que tinha sido reformada. Excelente. Já demos uma melhorada e fiz a planta novamente, com o maquinário já instalado. Mas, apesar da gente ter 2,97 de lucro, as máquinas continuavam quebrando, gente. Espera lá, a energia tem um limite, né? Alguma coisa estava acontecendo. Ainda mais para máquinas holandesas de excelência 1000. Bom, foi fácil, fomos pesquisar. O que está acontecendo lá? Sabotadores. Então, o que nós fizemos? Pegamos 2 deles, peixes pequenos, que foram investigados sem saber, mandados embora por outra causa. Só que nós temos peixes grandes, amigos de infância dos donos. Aí a coisa fica feia, né? Como é que a gente faz para mandar embora gente de 20 anos na empresa que é amigo do dono? Muito bem, precisamos de provas. Então, as provas estão sendo colhidas. Certo? Dúvida? Vamos embora. Aqui, índice de absenteísmo, que são as faltas dos colaboradores. Então, vamos lá. Outubro, 1,14, 1,07, dezembro, 1,23. Fiz a matriz, foi para 1,06. Fiz 4 grandes filiais, 0,93, 0,87, 0,90, 0,92, 0,80.
Aí, o que aconteceu naquele mês fatídico? Com tudo ficou ruim. Foi o mês da entrada do maquinário, foi o mês que não me deram a planta. O que aconteceu? Subiu para 1,41, de 0,80. É grande, né, a diferença? Bem grande. Tá? E agora, em agosto, nós já estamos com 0,92. Aqui, índice do uso de convênio de saúde. Isso aqui é muito importante, porque nós estamos vendo diretamente o nosso trabalho nas pessoas, na saúde das pessoas. Porque se você tem convênio numa empresa, você usa simplesmente. Certo? Você tem, você usa, parte, né, desse pressuposto. Ok? Bom, 97,80 em outubro, 59,10, 89,70. Fiz a matriz, 78. Aí foi descendo. As 4 grandes filiais, 69, 70, 65. Olha julho, gente. 89. Subiu o uso de novo. Lógico. Tá? Foi aquele mês chato. E baixamos para 73 de novo. Número de processos trabalhistas. Isso aqui é bem legal, viu? Essa parte, nem eu tinha pensado em analisar quando eu entrei na empresa. Mas é uma coisa que pega bastante para os donos, né? Eu nem imaginava, nem pensava nesse aspecto. Nem pensava. Foi muito legal isso daí como feedback. Muito bem, a gente tinha 10... Olha, nos últimos 10 anos, foi o que eles me falaram. Todo mundo acostumou a processar a empresa porque ganha. Né? É muito difícil, porque sempre um acordinho tem. Tá? Então, nos últimos 10 anos, isso aí aumentou muito, muito. Então, veja bem, eu só peguei de outubro de 2006 para frente. Em outubro, 10 casos. Em novembro, 15 casos. Em dezembro, 17. Aí eu fiz a matriz, foi para 13. Fiz as 4 grandes filiais, 10. 8, 5, 5. E, olha, isso aqui nunca aconteceu em junho. Nenhum processo trabalhista. Só que, em julho... O que aconteceu? Subiu tudo de novo. Que é aquele bendito mês. Ok? Pois não, pode falar. Como é que é? Tem que ver o jurídico? É mesmo, eu tenho que procurar. Mas você sabe que depois da descoberta aí dos sabotadores da grande filial do interior, eu já fazia, por exemplo, eu montava a RH e desmontava uma empresa simples. Olha só que mouse, né? Mas é o que a gente faz também, não é? A gente vai ver quem é melhor e quem não é, pela vibração e outras cositas mais, de acordo com o seu treino, né? Para ver quem está mais apto ou não. Ok. Então, o que aconteceu? A gente começou a fazer um estudo de todos os 5.000 funcionários. Por isso que eu não consigo terminar as filiais, porque aparece uma coisa. Como é novo para mim também, eu não sei os aspectos empresariais. Eu estou aprendendo junto com eles. Sabe? Isso aqui, ó, eu nem imaginava em pensar. Eu estava pensando na saúde do povo. Estava pensando neles mais felizes, né? Estudando, querendo ir trabalhar feliz. Depois ela vem me falar de processo trabalhista. Uau, nem tinha pensado nisso. É muito legal, porque eles vão te ensinando um monte de coisas que você tem que olhar, que você nem pensava. Então, a outra coisa que nós estamos fazendo é a avaliação de todo o corpo de funcionários. Tá? Dentre eles, já pegamos vários ladrões, lógico. Tá? Sim. Não aguenta harmonização. É natural o processo. Tem muita gente que está desarmonizado. Então, a gente sabe que se você está muito desarmonizado e entra num local legal, você não se sente bem. Então, muitas pessoas realmente não aguentam mais trabalhar na empresa e saem. Ok. Tá bom? Vamos lá. Uma outra empresa, tá? No ramo têxtil agora. É uma matriz e mais ou menos 1.000 a 1.100 funcionários. Ok? Vamos lá. Aqui, ó, eu tenho dados assim, que eles me passaram, correlacionando o mês do ano anterior, 2006. Então, vamos lá. Em janeiro de 2006, 220% de lucro, 247% em 2007. Foi quando nós fizemos a neutralização aqui. E assim vai. Fevereiro, 239 e 273. Março, 530, 560. Abril, 308, 316. 290, 291. Bom, resumindo. Aqui o que aconteceu? Vocês percebem que a gente não teve um super, hiper, mega aumento com relação ao ano anterior? Comparativamente, nós tivemos lucro, lucrinho.
Mas nada assim espantoso no que eu digo. Ó, fevereiro, por exemplo, mantinha uma média de 239, tá, 273. Vejam março. De 2006 já era bem maior, era 530, mas era um perfil dos meses. Essa empresa que ela mexe com fitas famosas também, que tem muitos e muitos anos aqui no nosso mercado. Tá legal? E tem a parte de confecção de roupas, que aí eu nem coloquei, só coloquei a parte de fitas. Tá bom? Porque tem muito dado para colocar, eu coloquei outra empresa que vai ficar interessante. Alguma dúvida? Posso ir? Então, vamos lá. Salão de beleza. Eu peguei 2 salões. O primeiro salão com 40 funcionários. É um nome conhecido. E o salão estava indo à falência, realmente. Tá? Aí eu coloco aqui, segundo salão a partir de março e abril. Lá na frente nós vamos ver. Aqui, eu pus as medidas, né? Dezembro, menos 10,5%. Janeiro, menos 12,3%. Fevereiro, menos 19%. A gente fez no início de fevereiro e março a neutralização. De menos 19% já fomos para menos 10%. Aí tem um detalhe. Desde novembro de 2006, ele estava tentando construir o segundo salão. Só que não saía, estava tudo enrolado. Não saía alvará porque ele queria quebrar, queria reformar, e nada disso funcionava. Ficou de novembro de 2006 até março, que foi quando eu fui contratada. Aí nós fizemos o salão que já está em atividade e o outro que estava enrolado. Aí o que nós tivemos? Muito bem. Março, mês da neutralização, saiu o alvará e começou a construção. Normal. Desenrolou aquela coisa que estava parada. Tá? A coisa andou, foi para frente. Em abril, menos 3%, olha a diferença, que legal. Em maio nós viramos, fomos positivo. 6,1%, junho 9,9%, julho 14,6% e estamos em 17,9%. Vocês podem ver que as empresas aqui de setembro, as marcas, eu ainda não tenho. Tá? Que eles fecham isso daí na metade do mês e eu não peguei. Tá? Mas eu tenho até agosto, já dá para vocês terem uma ideia. E aqui, olha, em vermelhinho, o segundo salão, que inaugurou em junho com 20 funcionários. Então, agora eles têm 60 funcionários nos 2 salões. Tá? 8%, e já começou no lucro, não é muito legal? Porque quando a gente começa um negócio, começa meio no preju, né? A não ser que você tenha bastante dinheiro ali de fundo guardado. Porque até você ter um retorno, a coisa não começa tão bem assim. Então, eu acho que isso é muito legal. A gente já começou com mais 8%. Já é uma coisinha boa para o empresário, né? Outra empresa, uma confecção de roupas. Só tem a fábrica e o número de funcionários 20. Essa confecção, ela é importante porque ela fornece roupas para uma marca deveras famosa aqui de São Paulo. Tá? Então, esse pessoal faz a roupa e lá nessa marca eles botam a etiqueta. Entenderam o que acontece? E aí vira de R$10 a calça, vai para R$3.800. O quê? Pois é, né? Mas então, é só para botar o etiquetão lá, né? De R$20 vai para R$4 uma calça. Uma maravilha. Então, é essa aqui, é a fabriquinha que faz isso. Tá? Esses daqui estavam falindo mesmo, porque essa grande loja também teve problemas este ano. Muitos problemas. Tá? Então, afetou diretamente quem fornecia roupa. Ok? Então, vamos lá, olha. Janeiro de 2007. Menos 60%, gente. Fevereiro, menos 62%. Março, menos 60%. Abril. Então, a gente fez isso aqui ó, na primeira quinzena de abril. Estava em menos 80%. Estava para fechar, vocês não têm ideia. Dava dó. Estava para fechar. Ótimo. Ótimo não que estava para fechar. Ótimo que a gente mudou, né? Então, olha aqui. De menos 80%, nós fomos em praticamente 15 dias para ter a primeira medida, até 20 dias, menos 63%. Olha a andada. Em junho, menos 40%. E em julho a gente virou. Aí fomos para o positivo. Mais 30%, agosto 33,7%, setembro 52%, gente. É uma hiper mega virada excelente para quem ia fechar. Certo? Aí, de vez em quando, você ainda escuta umas coisinhas legais. Crescimento mesmo. Nós tivemos só em julho, não é, Patrícia?
Pois é, crescimento mesmo só em julho. Quer dizer que diminuir prejuízo não é crescimento. Vocês entendem? É legal, viu? Vocês não entendem. Mas tudo bem, deixa para lá. Pode falar. Não, não. Não, foram poucas, assim, umas 4 que eu fiz contrato de risco, mas eu vou botar uma só no final para vocês verem o que aconteceu. Essas entraram para valer, tá? Graças à força. Hã? Há quanto tempo? Então, das empresas, eu sou acupunturista, fisioterapeuta. Então, a técnica eu conheço há 16 anos. Colocar a mão no pêndulo e mexer há 4, quase 5. Embora o conhecimento da técnica seja há muito mais tempo, mas eu não fazia, não aplicava, tá? Ela me perguntou há quanto tempo que eu estou na área. Com empresa, mesmo para valer, este ano, gente. Tá? Pela necessidade mesmo de ter que resolver aí muita coisa, né? Pois não. Hum. Não. Isso nunca aconteceu. Porque a partir do momento que você está trabalhando em cima, a tendência é assim, crescer junto. Crescer junto. A não ser que a gente tenha outros fatores, como sabotadores, como o livre-arbítrio, fazer burrada, né? A gente tem um monte de gente que faz burrada. Tirar de um grupo para ir para o outro, a gente só faz isso, eu, pelo menos, o radiestesista, se for pedido. Agora, se for por conta do empresário, aí eu não tenho nada a ver com isso, eu tenho que assumir as consequências. Pode acontecer e pode não acontecer. Tá? Agora, sob o comando do radiestesista, só depois de avaliado, pesquisado, testado, etc., 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 porque isso é muito sério. Você mexer com o trabalho das pessoas é muito sério. Você falar, olha, esta pessoa não serve porque ela está te roubando, é muito sério. Então, nós temos que ter o máximo de responsabilidade. Vamos embora. Onde que eu parei? Então, que eu ouvi isso que foi muito legal, que o crescimento foi só em julho, foi quando virou o gráfico para cima. Mas, tudo bem. Essa confecção, além de fornecer roupas para essa grande marca, ela tem confecção para particulares, a linha de festa, é toda uma linha separada. E foi interessante isso, porque a aceitação do nome da marca, que aí então sai com a marca da fábrica, né, da pessoa que cria mesmo, teve então a aceitação de 84% a mais para a coleção do verão. Então também é mais pedido, é mais dinheiro, é mais tudo, tá? Em janeiro de 2007, olha, isso também foi interessante. Quando o negócio estava feio aqui, muitas costureiras foram embora, mas nunca mais ligaram. Nem para saber, e era costureira de quê? De 10 anos na fábrica. Pelo menos para falar, ó, tá tudo bem, porque você acaba tendo um vínculo de amizade. Nem isso. Aí eu achei muito interessante que elas me relataram que em junho elas começaram a ligar de novo para perguntar como estava o negócio, se tinha vaga, se podiam voltar. Então, eu acho isso um testemunho importante. Porque, mesmo à distância, o pessoal sentiu que a coisa mudou. Não é legal? Pois não. Não. Não, eu tenho nomes. Eu não preciso de fotos. Testemunho, nome, data de nascimento, se eu quiser dar uma completadinha, mas até o apelido serve. Não, só com nome e data de nascimento. Perfeito. Aí já dá. E com o treino, a gente vai indo só pelo nominho, pelo primeiro nominho, né? E a gente vai evoluindo. Vamos embora. Esse empório, uma matriz, uma filial em construção, no início de julho de 2007, número de funcionários, 19. Muito bem, olha só isso, gente. Não é triste isso aqui? Olha, menos 11% em dezembro de 2006, menos 15, menos 15,4%, menos 16%. Na terceira semana deste mês aqui, de março, a gente fez a neutralização. De menos 16, a gente foi para menos 10 em abril, menos 6 em maio, 5% positivo em junho, 8% em julho, 13,4% em agosto. Aqui, ó, nós tivemos o início da construção da filial. Certo? Esse aqui também foi um dado legal. E esse outro, esse foi o único contrato de risco que eu coloquei para vocês darem uma olhadinha.
É assim, esse açougue é perto da minha casa. Então, a gente vê, né, que você passa lá sempre por um determinado local, e você vê que aquele local vem uma pessoa, monta um negócio, fica 6 meses, fecha. Aí vem outro, coitadinho, faz não sei o quê, monta não sei o quê lá, puf, fecha. Aí vem outro, coitadinho, lalalala. Aí você vê 500 tipos de negócio diferente naquele lugar. Nada, nada, nada dá certo. Coincidência ou azar? Não, ondas nocivas, vamos tratar. Muito bem, e eu vendo isso e sabendo, e a minha responsabilidade de profissional, o que eu faço com ela? Bom, fui lá bater, né? Claro, vou deixar o negócio fechar de novo, já com outro, depois de ver 222 pessoas tentando entrar lá e não dá certo. Criei coragem e fui lá bater na portinha. Ótimo. Visitei o local em dezembro de 2006, igual a maluca, foi o que eu escutei do dono. Ô, dó, né? Você precisa ser internada, tadinha, né? Então, dezembro de 2006. Me chamaram de maluca, eu fui embora quieta para casa, claro. Aquela coisa bem assim, né? Você vai ver, você vai ver. Isso aí não vai vingar. E não foi praga, né? Era fato, ia acontecer. Não fui eu, tá? Não fui eu. Muito bem, inaugurou em fevereiro. Menos 20%. Eita, beleza. Olha lá. Março, menos 11%. Abril, menos 19%. Eles começaram a desanimar, né? Tudo bem que você começa com um prejuizinho, mas só prejuízo, 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 e já tinham guardado no inconsciente, muito distante, que uma maluca tinha ido lá. Não é? Então, estava guardadinho, lá no fundo, ok. O que eles fizeram? Chamaram a maluca. Então, início de maio, a gente fez a neutralização, estava em menos 21%. E aí, olha, gente, que legal. Junho, 8% positivo, julho, 13%, agosto, 18%. Eu tenho carne em casa que vocês nem imaginam. É verdade? Por quê? O contrato foi assim, você me paga se funcionar, combinado? Bom, você já é maluca mesmo, já te deixar fazer, ótimo, você mostra o teu trabalho. Perfeito, olha que lindo, gente. Se quiserem ir em casa, eu tenho churrasco todo final de semana, tá? Perfeito, perfeito. Muito bem, então esse foi um tipo de contrato de risco que eu tive que fazer em mais alguns locais, para mostrar nosso trabalho mesmo, senão você não entra, tá? Você não entra. Tudo bem? Dúvida? Considerações finais, porque já me mostraram ali a plaquinha. Vamos lá. O que é o novo? O novo é o novo. E ele gera o quê? Medo, insegurança e preconceito, que foi o que eu já falei. Ótimo, tudo que é novo assusta. Se ele for simples, então, mais ainda. Como é que uma coisa tão simples funciona? Não é verdade? Funciona porque o ser humano gosta de complicar. Quanto mais complicado, parece que tem mais resultado, né? Aquela coisa, estou te apertando, se dói, está funcionando, se não dói, não está. Calma lá, né? Então, o que a gente tem que fazer, pessoal? Parte do pressuposto que todos aqui, radiestesistas, têm a mente aberta. Afinal de contas, é um instrumento de trabalho de cada um de vocês. Mente aberta. Estão preparados para receber todos os tipos de frequências vibratórias? Sim. Então, estejam preparados para receber novas ideias, para conceber novas ideias, para ajudar no desenvolvimento de novas técnicas, para testar junto, para trabalhar, para ir depois. Se você não conseguir resultado, você falar. Sem pré-conceito. Isso é leviandade. Tá certo? Portanto, eu convido vocês a entrar nessa nova era. Vamos entrar no novo, vamos usar a caixinha do tesouro de cada um de vocês, que é o inconsciente. Que nem o próprio dono sabe o que tem lá dentro, se você não consegue acessar. Radiestesia é treino, radiestesia é pesquisa, é paciência, persistência e muita vontade para treinar mesmo essa capacidade de estar captando todos os tipos de energia e receber essas novas ideias. Então, vocês estão convidados, por mim, a entrar nessa nova era, usando esse inconsciente de vocês e buscando, juntando com a grande caixa do tesouro, que é o inconsciente coletivo, onde estão todos os conhecimentos do planeta, do cosmos. Vocês imaginam que mistura bombástica
inconsciente de vocês, mas o inconsciente coletivo? Todas as respostas. Nada é impossível. Nada é impossível. Apenas busquem o caminho de acessar, para acessar. E não se deixe levar pelas ideias que foram formadas até hoje. Primeiro se deem a chance de aprender, testar, pesquisar e mudar junto. Ou não, você tem o direito de não gostar, mas você só pode falar de uma coisa depois que você conhece. Concordam comigo? Tudo bem? E aqui, deixa eu deixar aí meu cartãozinho à mostra. Gente, o principal de tudo, amor no coração. Sem isso, nada acontece. Sem isso, nada se cria, nada se faz. Sem preconceito, mente aberta e coração aberto. E amor ao próximo, que é o mais importante, para desenvolver coisas para muitas pessoas ao mesmo tempo. Tudo bem? Grata pela atenção, era isso que eu tinha para dizer.